Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 111. Salmo de número 111. Salmo 111. Nós vamos ler todo o Salmo. O texto diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á para sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança entre as nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instruídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Curva a sua cabeça mais uma vez e peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Ó Deus, a tua palavra que é capaz de entrar no mais profundo do nosso ser. A tua palavra que é capaz de iluminar o nosso caminho, a tua palavra que é capaz de alimentar o nosso espírito, de nos fortalecer, tua palavra que é capaz de nos dar uma direção, uma resposta e que pode nos sustentar. Ó Deus, que essa palavra entre na nossa vida. Como a gente precisa ouvir ao Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é dia 30 de junho. Hoje é o último dia da primeira metade do ano. Meio ano de 2024 já se foi. E em todos nós há uma tendência fortíssima de chegar numa época dessa e apenas deixar a vida seguir o fluxo. Poderá ser que, assim como eu, você tenha começado o ano cheio de projetos, cheio de planos, mas poderá ser que agora que a gente atingiu a marca da metade do caminho, você já largou um bocado para lá porque muita coisa não deu certo, talvez muita coisa não foi como você queria, talvez suas expectativas não foram supridas, e às vezes você já está aí esperando só o 2025 chegar. Irmãos, e assim, do jeito que eu estou falando aqui, se a gente não tomar cuidado, parece que a gente vai jogando uns pedaços da vida fora. Parece que a gente vai jogando tempo precioso fora. E nós vamos começar hoje uma série de exposições bíblicas chamada É Muito Cedo para Desistir. E nós vamos ver como homens e mulheres de Deus enfrentaram tempos difíceis. Como é que eles reagiram às dificuldades? Como é que eles passaram para chegar do outro lado? Como é que eles prevaleceram diante das dores da vida, diante das dificuldades do mundo, diante dos obstáculos dessa nossa caminhada? E o Salmo 111, que nós acabamos de ler, a gente não sabe quem escreveu. Esse não foi Davi. Alguns estudiosos entendem que foi algum levita, alguém da tribo de Levi envolvida no serviço do culto e do templo do Senhor. Mas o fato é que os estudiosos dizem que o Salmo 111, ele foi escrito no contexto da volta do povo que foi exilado na Babilônia. Foi escrito num contexto em que o povo estava recomeçando a vida. O povo que ficou 70 anos lá na Babilônia volta para Jerusalém e vai reconstruir a vida, e vai reconstruir a cidade, e é preciso reconstruir o templo, é preciso fortalecer a fé, e nesse contexto de recomeço é que o Salmo 111 foi escrito.
Vale lembrar então que se o Salmo 111 foi escrito nesse contexto da volta do exílio, era um tempo difícil. Por exemplo, era um tempo de escassez financeira. Essa pode ser também a sua realidade. Era um tempo de problemas entre a comunidade. Como se não bastasse os problemas fora, os problemas com os inimigos, que nós vamos ver que aqui também tem, as pessoas, o povo de Deus enfrentava problemas entre eles próprios. Porque nem todo mundo queria ajudar a reconstruir. Que nem todo mundo estava disposto a cooperar. E, diga-se de passagem, quando a gente se depara com um desafio que a gente tem a sensação que está carregando o fardo sozinho, isso é extremamente desanimador. Isso seja lá na sua casa, quando você percebe que você está sobrecarregado, que é só você que está lutando. Isso é no ambiente da igreja, quando alguém percebe que só ele que está lutando. Isso é lá no seu ambiente de trabalho. E era assim que muita gente se sentia, porque tinha muita gente que não estava disposta a cooperar. É o caso daquele povo que voltou da Babilônia. Além disso, eles tinham que lidar com a presença dos inimigos. Ali haviam autoridades, ali haviam estrangeiros que levantavam uma fortíssima oposição ao recomeço do povo de Deus em Jerusalém. E eu já falei tantas vezes aqui que os inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento, eles apontam para os nossos inimigos. O Novo Testamento diz que os nossos inimigos são a carne, o mundo e o diabo. Então, assim como aquele povo tinha que enfrentar a inimizade, a gente também tem uma batalha para romper por aí dia após dia. Mas então, irmãos, entrando aqui no texto, o tal levita que escreveu o Salmo 111, nós vemos que ele está aqui num contexto parecido, que é de culto. Ele está no meio da comunidade. E em meio a esse caos que eu acabei de falar, um povo cheio de problema, escassez financeira, dificuldade das mais diversas naturezas, a impressão que o Salmo 111 nos dá é que diante do caos, o salmista que levanta um pouco os olhos. E ele para de olhar para o que está acontecendo e ele passa a olhar para o Senhor. E a partir do seu olhar para o Senhor, então, ele escreve o que a gente acabou de ler aqui. E o texto, ele chama a gente para esse mesmo movimento. Tem muita coisa nos preocupando. Tem muita coisa tirando nosso sono. Tem muita coisa tirando a nossa paz. E o texto chama a gente a levantar os olhos. Existe algo maior. Existe alguém maior do que tudo isso que está acontecendo, e é óbvio que nós estamos falando do nosso Deus. E a partir desse olhar do salmista, a gente também aprende algumas lições para a gente passar pelo tempo do caos, pelas dores da vida, pelas dificuldades que a gente enfrenta aí dia após dia. Então nós vamos aprender aqui algumas lições do salmista sobre como é que a gente deveria reagir ao caos, ao desespero, às dificuldades, aos tempos difíceis da vida. Primeira delas aí, ele começa o texto falando assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor. Irmãos, você percebe aqui que ele começa o texto com uma expressão de louvor, no meio de um tanto de problema, cheio de dificuldade, mas ele levanta um pouco os olhos, como eu disse, e ele começa falando aleluia. A palavra aleluia é uma junção de dois termos, né? O halelu é louvor, e aqui o Iá é uma forma abreviada de Yahvé, o nome de Deus lá no hebraico. Então, o que nós vemos aqui é que aleluia é louvor a Deus. Resumindo aqui, e ele começa louvando ao Senhor. É a primeira lição, então, que o texto ensina para a gente, que a gente continua louvando, mesmo que tudo esteja ruim. A gente continua louvando ao Senhor. Irmãos, quando nós falamos disso, que a gente continua louvando ao Senhor, é importante a gente entender que aquilo que está acontecendo ao nosso redor não pode definir o jeito que a gente vê o nosso Deus. A circunstância pela qual a gente está passando não pode definir a forma com a qual a gente se relaciona com o nosso Deus. Do contrário, a gente seria
filhos mimados que gostam dos pais quando eles dão presentes e que odeiam os pais quando eles os disciplinam, ou quando, muito menos que isso, quando eles apenas não fazem aquilo que a gente quer. Então, a forma de a gente olhar para o Senhor não pode ser definida pela circunstância que a gente está vivendo. Às vezes, você pode olhar para um texto desse e pensar, mas é difícil. Às vezes a situação é difícil. Às vezes o coração está angustiado, está apertado. Às vezes a gente está oprimido. Às vezes a gente não tem força para nada. Irmãos, nós somos devedores de louvor ao Senhor. Nós somos devedores. Quando nós pensamos nessa realidade de sermos devedores de louvor ao Senhor, o fato é que, independente daquilo que a gente está passando, nós devemos oferecer louvor ao Senhor. Nós devemos exaltar ao Senhor. Nós devemos oferecer adoração ao nome do Senhor. E aqui, no texto que nós lemos, existe um contexto de culto. Você pode louvar o Senhor lá na sua casa, você pode louvar o Senhor quando você está no carro sozinho, tudo isso é muito importante. Mas aqui existe um contexto de culto. E os salmos, por exemplo, eles são cheios de ordenanças falando que o povo deveria louvar o Senhor, independente do que está acontecendo. Tem mais de 50 ordens diretas na Bíblia, mandando o povo cantar em louvor ao nome do Senhor. Eu vou citar só algumas aqui. Salmo 149, 1, o salmista fala, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. 1 Crônicas 16, 9, cantai-lhe salmos e narrai todas as suas maravilhas. Isaías capítulo 12, verso 5, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Irmãos, há pouco tempo a gente estudou aqui um livro na escola bíblica chamado Cante, mostrando por que a igreja deve louvar ao Senhor. E uma das coisas que nós vimos é que nós louvamos ao Senhor porque Ele mandou. Então a gente não louva o Senhor só porque a gente gosta. A gente não louva o Senhor só quando a gente está bem. A gente não louva o Senhor só quando a gente está com vontade. Nós estamos diante de alguém infinitamente maior e mais poderoso, que é digno do nosso louvor. E louvá-lo é imperativo, é uma ordem dele ao seu povo. Além disso, irmãos, é importante a gente lembrar que nós precisamos louvar o Senhor. Porque enquanto nós louvamos ao Senhor, o Senhor é tão gracioso que enquanto a gente está oferecendo algo para Ele, Ele está derramando algo sobre nós. Então, enquanto nós estamos exaltando ao Senhor, enquanto nós estamos glorificando o nome do Senhor, a gente está sendo abençoado. Inclusive, um dos textos que eu citei aqui, 1 Crônicas 16, fala que a gente narra as maravilhas do Senhor. À medida que a gente canta quem Deus é, à medida que a gente canta, igual nós fizemos aqui, canta o poder do Senhor, canta as suas maravilhas, à medida que a gente canta quem Ele é e canta as suas obras, a gente vai sendo encorajado, a gente vai sendo fortalecido e a gente vai sendo renovado pelo Senhor. Então, na verdade, enquanto a gente está oferecendo algo, a gente também está sendo abençoado. Nós precisamos disso. Nós precisamos louvar o Senhor. Lembre-se aí, por exemplo, de Paulo e Silas, lá em Atos 16. Paulo e Silas, depois de serem açoitados, Paulo e Silas feridos, à meia-noite, presos a um tronco, com os pés enfiados num buraco, um buraco para cada pé na prisão romana. Paulo e Silas com a cabeça presa num outro buraco que ficava em cima, com as mãos presas, com dor, eles começaram a louvar e orar ao Senhor à meia-noite. E o texto fala que houve um terremoto, as cadeias se abriram e eles não fugiram, foram evangelizar o carcereiro, enfim. Mas o fato é que você precisa compreender que esse povo, depois do exílio, passou pela dificuldade louvando ao Senhor, independente do que estivesse acontecendo. Vale a pena a gente fazer uma observação aqui. Quando eu falo que a gente tem que louvar o Senhor,
mesmo que a gente está triste, mesmo quando a gente está angustiado, mesmo quando nosso coração está apertado. Irmãos, isso aqui não é uma insensibilidade bíblica. Isso aqui não é um desatino do Senhor. Né? Tem gente que pode olhar e falar assim, mas que Deus insensível, eu não estou bem, a coisa não está boa, eu estou muito triste e mesmo assim eu tenho que louvar. A Bíblia não te proíbe de ficar triste. A Bíblia não diz que quando as coisas ruins acontecem, você não pode chorar. A Bíblia não diz que você não deveria sentir quando as pressões vêm. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 6, no verso 10, ele fala assim, entristecidos, mas sempre alegres. O que Paulo está dizendo é que a gente passa pela tristeza mesmo, a gente passa pela angústia mesmo, acontece coisa ruim na vida mesmo, mas ao mesmo tempo a gente se alegra no Senhor. Não que as circunstâncias não nos entristeçam, mas a gente se alegra no Senhor e a gente sempre tem um motivo para louvar. Irmãos, no meio da escassez, no meio dos problemas internos, no meio da oposição dos inimigos, no meio de toda aquela dificuldade para recomeçar, o salmista diz, aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor. Continua analisando o texto ainda comigo, ainda no verso 1, depois que ele fala, renderei graças ao Senhor, ele fala assim, na companhia dos justos e na assembleia. Quando ele fala da assembleia, ele está falando aqui da adoração comunitária. Como eu disse, ele está falando do culto. Ele está falando do ajuntamento do povo de Deus para adorar o Senhor. Então, o que a gente percebe aqui, nesse contexto, é que o salmista está no ajuntamento do povo de Deus. É a segunda coisa que o texto ensina para a gente. Que nos tempos difíceis a gente precisa continuar se apegando a nossa comunidade de fé. A gente precisa se apegar à comunidade da fé. Irmãos, o salmista diz aqui que ele vai louvar o Senhor na assembleia, no ajuntamento, no meio do povo de Deus, no culto oficial do povo de Deus. Você vai observar comigo que eu falei aqui que você pode buscar Deus lá na sua casa. Você pode cantar, você pode orar, você pode ler a Bíblia e com certeza o Senhor vai falar com você. Mas o ajuntamento do povo de Deus, ele tem um peso espiritual diferente. O Senhor tem uma bênção diferente e especial para quando o seu povo está reunido para buscá-lo. E o texto diz aqui que em meio a essa dificuldade ele fala assim, eu vou me juntar aos meus irmãos para adorar ao Senhor. A nossa tendência natural, diante da pressão, diante da opressão, diante da dificuldade, diante de expectativas frustradas, diante da tristeza, da angústia, a nossa tendência natural é isolamento. A nossa tendência natural é tentar caminhar sozinho. E às vezes a gente, inclusive, tem uma dificuldade de administrar o amor de Deus com as dificuldades da nossa vida. Porque por vezes o Senhor deixa a gente passar dificuldade por N motivos, que é uma conversa para outro dia. Mas às vezes o Senhor deixa o seu povo passar dificuldade e a gente confunde isso com o amor que Ele tem por nós, ou melhor, com a falta do amor. E muitas vezes as pessoas, diante do que está acontecendo na vida, elas começam a pensar algo do tipo, que o Senhor não me ama, que o Senhor não se importa comigo. E nem crente eu sou. Como uma coisa dessa acontece comigo? Eu estou afastado do Senhor, Deus nem olhando para mim está. São tendências do nosso coração quando a gente está passando dificuldade. Então, existe uma inclinação fortíssima de quando a coisa não estiver bem para o seu lado, você se afastar de nós. Você diminuir a frequência aqui. Você querer caminhar mais sozinho. Às vezes você tem até uma crise diante de Deus aí, achando que não. Na verdade, eu não estou nem podendo louvar a Deus, que eu não estou bom com Ele. E, irmãos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o amor que Deus tem por nós, incondicional. Uma coisa é o amor que Deus tem por nós, que não depende de nós, depende dEle. E graças a Deus que depende dEle. Se dependesse de nós, estava todo mundo debaixo da ira. Outra coisa é aquilo que o Senhor nos permite passar
por diversos motivos. Para a gente aprender, para a gente amadurecer, para nos disciplinar. Mas o amor do Senhor não muda. Não muda. Irmãos, o Salmo 133, o salmista diz que no ajuntamento do povo de Deus, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. No meio da dificuldade, a gente não pode abrir mão da nossa comunidade de fé. Inclusive, enquanto eu estou falando aqui, talvez você esteja lembrando de alguém que esteja, sei lá, meio sumido, meio relapso, meio assim, vem um domingo, falta 4, né? Vai atrás dessa pessoa, liga para essa pessoa, pergunta se ela está bem, ora por ela, oferece ajuda, chega perto. Você não sabe o que pode estar acontecendo. Inclusive, aqui no texto, ele, ainda no verso 1, gente, eu estou no verso 1, nós vamos acabar isso aqui hoje não, tem 10 versículos aqui. Ainda no verso 1, ele fala assim, na companhia dos justos e na assembleia. Aqui há 2 termos, né? O termo da comunidade e o termo da individualidade, assim, parece com uma reunião com menos gente, a companhia dos justos e a assembleia. Mas o fato aqui é que ele quer estar no meio dos crentes, no meio do povo de Deus, no meio de quem anda com Deus, em meio a toda aquela dificuldade. Inclusive, a comunidade de fé, ela oferece para nós muita coisa. A comunidade de fé, ela oferece para a gente apoio. A comunidade de fé oferece para a gente um bom conselho, às vezes até uma correção para nos livrar do abismo. A comunidade de fé oferece para nós encorajamento. Estar na comunidade de fé nos protege muitas vezes, inclusive das armadilhas do nosso próprio coração. Então, a comunidade de fé é uma proteção. Ela é um instrumento da graça do Senhor, do cuidado do Senhor, do amor do Senhor para com a nossa vida. Você não pode abrir mão disso. No meio da bagunça toda, da confusão toda, ele diz, eu estarei na companhia dos justos e eu estarei na Assembleia dos Santos. Eu quero estar andando com os crentes e eu quero estar no culto adorando ao Senhor. Eu não posso abrir mão disso. É o que ele está falando para nós aqui. Continua observando o texto aí. Verso 2. Verso 2 e verso 3. Ele diz assim, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Como eu disse, o salmista, no meio da dificuldade, levantando os olhos, e ele começa a se lembrar das obras do Senhor. Aqui, quando a gente lê o texto todo, a gente vê que ele está voltado para a saída do povo do Egito, para a caminhada do povo de Deus pelo deserto, para a entrada do povo de Deus na terra prometida. Enfim, ele está olhando para todo esse ciclo da história do povo de Deus, e ele está trazendo então a sua memória, o que Deus já fez por eles, como o Senhor foi bom, como o Senhor nos libertou da escravidão, como o Senhor supriu a necessidade ao longo do tempo, enfim. E aí ele fala então assim, grandes são as obras do Senhor, consideradas pelos que nelas se comprazem. A terceira lição que o texto ensina para a gente aqui é que em meio às dores e às dificuldades, a gente precisa se deleitar nas obras do Senhor. Quando ele fala aqui que as pessoas que se comprazem nas obras do Senhor, são pessoas que se satisfazem, que se deleitam, que se agradam daquilo que o Senhor está fazendo. Inclusive lá no Salmo 37, no verso 4, o salmista fala, agrada-te do Senhor, justamente abrindo nossos olhos para essa realidade, que a gente precisa desfrutar do que o Senhor está fazendo e se deleitar nisso. Irmãos, a gente se deleita em muita coisa. A gente se agrada, a gente se satisfaz em muita coisa. Só que no dia da dificuldade, no dia mau, os agrados dessa vida, eles te sustentam por muito pouco tempo. No dia da pressão, as coisas boas dessa vida,
que não são pecado, elas te sustentam por pouco tempo. E aí naquele dia difícil, ele se apega àquilo que o Senhor já fez. E ele fala que ele se deleita nessas obras. E é algo que põe a gente para pensar também sobre o nosso nível de deleite em quem o Senhor é, naquilo que o Senhor faz, no propósito do Senhor na nossa vida, o nosso nível de satisfação no Senhor. E aí o texto aqui começou falando do louvor, né? O salmista louvando a Deus, rendendo graça. Inclusive, a nossa falta de disposição de louvar ao Senhor tem muito a ver com a nossa falta de deleite nas coisas do Senhor. Porque se eu não me agrado de quem Ele é, se eu não me agrado do que Ele faz, se eu não me satisfaço naquilo que o Senhor está fazendo, eu também não tenho lá muito motivo para louvá-lo, para adorá-lo, para me render diante dEle e para exaltá-lo. Então, muitas vezes a falta de satisfação nas coisas de Deus, elas são estão diretamente ligadas à nossa falta de disposição de louvá-lo. E aí, olha um pouquinho para a sua vida, um pouquinho para o que você está vivendo nesse tempo. Olhe um pouco para as suas fontes de deleite, de prazer. Olhe um pouco para aquilo que te descansa, que te alivia, que renova assim a sua alma. E pensa quantas coisas de Deus tem nessa lista. Quantos elementos espirituais tem nessa lista? No dia mau, o que te segura é o deleite nas coisas do Senhor. Porque as coisas desse mundo vão te segurar por pouco tempo. Continua analisando o texto comigo aí. Verso 4. No verso 4, irmãos, ele fala assim: Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Daqui para frente, o salmista começa a caracterizar a pessoa de Deus. Ele começa a falar quem é Deus. E ele começa a mostrar quais, entre aspas, quais são as qualidades desse Deus, digamos assim. E aí a quarta lição aqui é que a gente deve se apegar em quem o Senhor é. E aí nós vamos ver isso detalhadamente aqui. A gente se apega em quem o Senhor é. Olha só, e ele diz aí no verso 4, ele fala que ele é benigno e misericordioso. Tem uma outra tradução que diz que ele é gracioso e cheio de compaixão. Gostei muito dessa tradução. E aí o que nós vemos? Que o salmista, no meio da dificuldade, ele fala assim: eu tenho um Deus cheio de compaixão. Eu tenho um Deus que é gracioso. Eu tenho um Deus que ele se compadece, que ele se importa, que ele entra no meu mundo e que ele passa comigo pelo vale que eu estou passando. Em outras palavras, é isso o que ele está dizendo aqui. Um Deus cheio de compaixão. Irmãos, isso tem tudo a ver com a nossa própria vida. Porque, assim como o salmista lá no Antigo Testamento contava com a compaixão do Senhor, nós também contamos. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo. O seu Filho morreu, foi crucificado, foi humilhado, foi condenado. Ele pagou aquilo que a gente deveria pagar. O Filho de Deus se tornou um homem e veio passar as lutas que a gente passa, porque ele se compadeceu de nós. Inclusive o escritor lá de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote, falando de Jesus, que ele pode nos ajudar, que ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele também sabe o que a gente passa. Porque Jesus se tornou homem. Irmãos, a gente se apega em quem o Senhor é. Um Deus cheio de compaixão. Outra coisa que ele vai mostrando ainda, falando de quem Deus é. Aí no verso 5, ele fala assim, ele diz assim: dá o sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Ainda se apegando em quem Deus é, ele fala que ele é um Deus de provisão. Lembre-se que eu disse que aquele contexto do povo
voltando da Babilônia, também era um contexto de dificuldade financeira. E ele se lembra de um Deus de provisão. E aí, quando a gente traz à memória o que o salmista estava trazendo à memória aqui, que é a vinda do Egito para a terra prometida, a gente se lembra, por exemplo, que o povo de Deus andou por décadas pelo deserto e as roupas não envelheceram. E caiu pão do céu diariamente. E caiu carne do céu. E eles foram saciados pela água da rocha. Lá em Deuteronômio, no capítulo 2, no verso 7, Moisés fala assim: o Senhor, o teu Deus, abençoou a obra das suas mãos. E ele sabe que vocês andam por esse deserto, né? Ele sabe a dificuldade, o deserto, a escassez, né? O deserto é um lugar extremamente desconfortável. Ele fala, ele sabe que vocês estão passando por isso. E ele esteve contigo e nunca deixou faltar coisa alguma. Deuteronômio 2,7, Moisés falando para o povo. Salmo 81, verso 10, o texto diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Abre bem a boca e tá encherei. Falando de um contexto de suprimento de necessidade. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, em Filipenses 4, ele diz assim, no verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Irmãos, nós temos um Deus que é um Deus de provisão. Momentos difíceis, você não pode esquecer, é o Senhor que vai cuidar de você. E é interessante que ele cita aqui, ainda aí no verso 5, que a provisão de Deus não é só a provisão para esse tempo passageiro, que ele fala que Deus vai se lembrar sempre da sua aliança. Aqui, ele está se lembrando da aliança que Deus fez com o seu povo. Lá em Adão foi feita uma aliança das obras, uma aliança baseada naquilo que o homem fizesse, mas o homem não deu conta de cumprir a sua parte, e essa aliança foi quebrada, e entrou uma aliança da graça. A aliança da graça não é baseada no que a gente faz, é baseada no que o Senhor já fez por nós, é baseada naquele que pagou o preço por nós. E aí o salmista lembra que Deus tem uma aliança com o seu povo, ele tem um pacto com o seu povo, e portanto a gente é propriedade dele, e portanto ele vai sustentar a gente até o final, e a nossa provisão vai para além dessa vida. No verso 6 ele fala aí, assim: ele manifesta o seu povo, o seu poder das suas obras, o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Porque assim como o povo de Deus lá do Antigo Testamento tomou posse da terra prometida, aquela terra prometida apontava para a nossa Canaã celestial, apontava para o céu, apontava para o paraíso. E o que ele está dizendo aqui é que nós seremos providos com a vida eterna, que nós chegaremos lá onde não há choro, onde não há dor, onde toda a nossa lágrima será enxugada. Portanto, nosso Deus não é um Deus de provisão só para essa vida, embora ele seja um Deus de provisão para essa vida também, como a gente acabou de ver aqui. Irmãos, ele ainda fala assim, verso 7: as obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Ainda falando de quem Deus é, ele diz que nós temos um Deus que é fiel na sua palavra. No meio da tormenta e da dificuldade, você pode descansar, porque nós temos um Deus que cumpre o que ele prometeu para nós. Aqui ele usa alguns termos, ele fala que a sua palavra é fiel. O que ele quer dizer é que a sua palavra se cumpre. É que você pode descansar em tudo que Deus disse a respeito de você. No verso 7, ele ainda fala, no 8, desculpa, ele fala assim, que os seus preceitos, eles são estáveis. Irmãos, você pode confiar no Senhor, que a gente muda todo dia. A gente muda de ideia, a gente muda de opinião. Deus não muda. O que ele falou está falado, e ele será o mesmo para sempre. Então, ele fala, o que o salmista fala é o seguinte: olha, a gente está aqui em dificuldade, a gente está aqui passando esse tanto de problema, a gente está aqui vivendo essa luta, mas o nosso Deus, ele tem uma palavra que não muda. Nosso Deus tem uma palavra que se cumpre. O nosso Deus, ele traz uma palavra que nos dá segurança, que ele não vai ficar mudando todo dia.
O nosso Deus, ele tem uma palavra que traz uma firmeza, inclusive uma firmeza moral. O que foi pecado lá atrás é pecado hoje, vai ser pecado para sempre. Nosso Deus não é um Deus relativo, que está numa base de elástico, que vai mudando à medida que o mundo muda. Então, pecado sempre foi pecado e sempre vai ser pecado. O fato é que nós podemos descansar num Deus que ele cumpre a sua palavra, que a sua palavra ela é confiável. E, por último, ele falando desse Deus, ele diz que esse Deus também é libertador. No verso 9, ele diz aí, ele enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. A palavra redenção é um resgate mediante um pagamento. Ele está com a saída do povo de Deus lá do Egito, como eu disse, e a libertação do povo de Deus da escravidão, ela aponta para a nossa libertação, porque assim como Moisés foi ao Egito tirar o povo de lá, Jesus veio em direção a nós para nos livrar da escravidão do mundo, do pecado e do diabo e do domínio, do império das trevas. O fato é que ele fala assim, a gente pode descansar em quem Deus é, porque ele é um Deus que liberta o seu povo. Inclusive lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Irmãos, a vida é cheia de luta. A gente passa dificuldade. Às vezes dá vontade de desistir. Mas como esse povo passou por aquela peleja daquele tempo, por aquele tempo difícil, de escassez, de problemas internos, de batalhas com inimigos, de opressão e de dificuldade, aquele povo passou louvando ao Senhor, independente daquilo que estava acontecendo. Aquele povo passou se apegando à comunidade de fé, e assim eles foram fortalecidos e encorajados para continuar. Aquele povo passou se deleitando no Senhor, se apegando em quem Ele é. Irmãos, como é que a gente vai passar pelas lutas dessa vida? Como é que a gente vai terminar esse 2024? Como é que a gente vai prosseguir os próximos 6 meses? O Salmo 111 termina falando assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a rendição à sua vontade, aqui nos Salmos. É a submissão à sua vontade. Em outras palavras, ele está mostrando aqui que a gente precisa viver submetido e rendido a Ele. Senão a gente não vai romper. Senão a gente não chega do outro lado. Senão a gente não vai dar conta de prosseguir. Coloca a sua vida diante do Senhor aí. Ó Deus, aquele povo passou por dificuldades que a gente também passa. Ó Deus, muitas vezes a gente pensa que a gente vai ficar pelo meio do caminho. E muitas vezes a gente pensa que a gente não vai dar conta de prosseguir nas mais diversas áreas da vida. Ó Deus, e muitas vezes a nossa esperança está em elementos que passam rápido demais, que não vão nos ajudar por muito tempo. Portanto, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que assim como a Tua palavra falou aqui, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor coloque essa palavra dentro de nós como uma boa semente que dá muito fruto. E dá muita coisa boa. E faz coisa nova na nossa vida. Ó Deus, como é difícil louvar quando as coisas não estão bem. Senhor, fortalece-nos. Fortalece-nos, ó Deus. Senhor, como é difícil às vezes permanecer na vida em comunidade. Principalmente quando nós temos problemas dentro dela. Mas foi assim que esse povo passou. É esse o preceito do Senhor. É essa a direção do Senhor para a nossa vida.
Senhor, nos ajuda. Senhor, assim como o Senhor fez com o salmista lá, levanta os nossos olhos. Ajuda a gente a contemplar quem o Senhor é. Ajude a gente a contemplar as obras do Senhor. Ajude a gente a contemplar sua grandeza. Meu Deus, ajude-nos. Abra os nossos olhos. Senhor, ajude-nos a deleitar-nos no Senhor. A encontrarmos satisfação nas coisas do Senhor, ó Deus. Ajude-nos a vivermos apegados ao Senhor. Porque senão a gente não vai prevalecer por muito tempo. Ajude-nos a confiar em Ti. Ajude-nos a relacionar-nos com o Senhor a partir daquilo que o Senhor é. E não a partir daquilo que acontece na nossa vida. E nem a partir dos pressupostos falhos que estão no nosso coração. Meu Deus, nos ajude a prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.